Muito bem, já estamos no ar, ao vivo aqui na TV Santa Clara e também no YouTube, para quem está assistindo aqui na estreia. Hoje eu estou aqui com a Daci, a Daci que eu conheci na internet. A Daci, essa Na grande Daci, internet, na internet. Eu já te olha, conhecia professora, assim, de sim, longe, de ver, né? Porque quem é professor a gente vê aqui e acolá. é. Mas aí quando eu vim conhecer o nome, Daci Carvalho, a atuação e tudo, foi na internet. E eu pensei assim, caramba, que legal que está acontecendo aqui em Barra Barra do Corda. Corda, porque algumas coisas a gente vê sempre acontecendo fora, e quando a gente vê acontecendo aqui, aí a gente primeiro dá aquele impacto, depois a gente começa a ver naturalizar. E eu queria começar daqui. Antes de apresentar a Daci pessoa, eu queria pensar nessa Daci que teve. Como que veio isso de pensar em trabalhar com marketing e trabalhar com as empresas e treinamento de pessoas e marketing social, né, de rede Social media. social media, Uhum. porque eu fiquei assim, De onde veio? de De onde onde veio surgiu tudo isso? isso, né? Como foi? Foi na pandemia. Tudo é culpa da pandemia, né? É, nós fomos obrigados, né, a se reinventar. Na escola não foi diferente. Aula online, aparecendo, gravando. E eu sou muito ativa. Não sou hiperativa diagnosticada, mas sou muito, muito, muito ativa. Então, eu me vi presa, literalmente presa dentro de casa, e comecei a estudar. Estudar e veio a ideia aí lá do social media, não sabia nem o que era. Sim, E fui buscando, buscando, fiz vários cursos. Ricardo, eu fiz tanto curso naquele período, remoto, online. remoto. E eu lembro que eu ficava até 3, 4 horas da manhã fazendo. Por quê? Porque no outro dia eu não precisava trabalhar. Eu Foi tava, aquele eu período de tava, recolhimento mesmo. eu tava conversando esses dias, né? Falando que a gente perdeu, assim, essa noção da noite na pandemia. Sim, Hoje eu não consigo dormir 11 sim, horas, que já é tarde, né? 11 horas. muito Não tarde. consigo. 1, 2 da manhã, ainda vendo da pandemia com isso. Ainda? Ainda não, não ressignifiquei. Pois é, então não tinha horário para trabalhar no outro dia, foi naquele período Uhum. mesmo que tudo fechado, né? E aí, eu muito tímida, sempre fui muito tímida. Desde criança fui muito retraída. Quem me conhece hoje e me conheceu no passado são duas pessoas, totalmente diferentes. Então, eu lembro que eu fiz um curso e o professor, o instrutor, ele dizia assim: eu desafio você agora, que está aqui, a pegar seu celular e fazer um story. E eu lembro que eu fiquei tremendo, tava até deitada, vendo ali o story dele. Ele disse: eu desafio agora. E eu disse: meu Deus, será se é agora? Eu levantei e fiz. Pronto, nunca mais eu parei. E aí, isso mudou muito a minha vida, a forma de ver. E eu comecei a ler. Mas E quando tu começou, até nesse dia dessa história, tu pensava sim, assim, vou trabalhar com isso aqui, vou fazer eu uma palestra. Já pensava, eu pensava? sempre pensava em palestra. Sim. Palestra, porque eu entendo, assim, que às vezes o funcionário lá da empresa, ele não faz melhor porque ele não está bem orientado. Porque às vezes o chefe, ele quer o resultado, mas ele não diz como Como? tem que ser. Ele só cobra e não diz, não mostra. Magicamente vai aparecer ali. Vai aparecendo. E aí eu fui e debrucei mesmo, de verdade. Ricardo, eu tive uma loja de calçados há muito tempo, 2013, Eu não 2012. sabia dessa não, Sim, Daci. Dona Bela Calçados. E aí, o que eu gostava de fazer dentro da loja não era vender, Era era treinar. marketing. Olha, eu todo evento, toda data, eu fazia, eu trabalhava o marketing dentro daquela Fazia uma uma campanha. campanha. E pra mim, eu não gostava, não era de vender, era de fazer movimento. Eu disse, não, pô, eu tô no lugar errado. A Suzete, a tua tia, ela participava muito dos cafés, sabe, eu fazia um movimento todo. Eu disse, não, pois o meu local não é vender, não é, é essa outra parte. E aí veio a pandemia, né, e aí eu aliei isso, e eu consegui trabalhar com muitas empresas aqui em Barra do Corda, muita mesmo. Já chegou meses, assim, de eu ficar sufocada, sabe, com tanta empresa. Só que aí depois veio o curso, Psicologia. psicologia. Psicologia foi meu sonho desde quando eu estudava o ensino médio. Só que eu nunca tive a oportunidade. Filha única, criada só com mãe.
E eu lembro que eu dizia, mãe, me bota pra São Luís. Aí ela dizia, Me minha filha, como é que tu vai pra São compra a Luís? passagem pra mim e me manda pra lá. Minha filha, presta atenção, o que é que tu vai fazer lá em São Luís pra passar um mês e voltar? Eu não tenho condição de te manter lá. E lá, naquele tempo, não é como hoje, que tinham fiéis, Sim. muitas oportunidades, né, que hoje nós temos. Então, a psicologia chegou. Até mesmo pra fazer o vestibular, né? Você tinha que ir primeiro pra fazer o Sim. vestibular, No tempo esperar. era o PSG, que era o programado, fazia o primeiro ano, fazia o segundo. E aí sim, a psicologia chegou agora, né, pra mim. Depois de 37 anos, ela bateu na minha porta e eu agarrei. E aí eu pensei, Eu vou ter que optar. vou ter que escolher. Mas eu quero, antes da gente entrar na psicologia, eu quero puxar lá desse momento, assim, qual foi como foi a tua primeira experiência de ir lá para uma empresa que não era a tua, né? Porque antes tinha a de Sim, calçada que tu sim, fez o teu estágio. foi. Como que foi esse primeiro contato? Porque, assim, eu tava contando aqui pra Suzete, é Sim, que muitas vezes a gente tem muita dificuldade de vender o produto da gente. E quando que o produto dele perceber a E importância, quando o né? produto da gente é uma marca, ou é nós mesmos, Sim. olha, você vai me contratar porque eu faço isso. Eu tenho muita dificuldade disso. Eu estava falando De fazer também, ele perceber a eu estava importância falando daquilo. também pro Jorge, assim, eu não consigo oferecer meu livro. Assim, eu Ah, vendo, assim, o pessoal fala, Ricardo, e o livro? Ainda tem? Tenho. Tenho aí? Tenho. tá aqui, Tá guardado. aqui. Meu livro. Mas Aham, eu tenho muita dificuldade de ir oferecer. Como que foi? sim. Como que é pra ti? É porque, assim, eu entendi que naquele dia que eu fiz o story, as barreiras caíram por Ali já terra. desmanchou. Ali pronto. E aí, eu chegava a oferecer, e uma coisa que me ajudou muito foram os eventos que eu realizava lá no hotel Belchior. Eu lembro que eu fiz um evento lá que lotou. Eu disse, eita. Como que funcionava? Primeiro eu fiz um curso de atendimento ao cliente para treinar esse povo. Aí tu Aham. sabe que professor é professor, né? Então eu fiz assim, eu comprei esse curso e estudei. E lá na hora, aí eu ofereci esse curso, como atender com qualidade. E aí você sabe que aqui em Barra do Corda, e a nível geral mesmo, o Brasil em si, é uma carência muito grande essa questão do atendimento. É assim. Então, quando eu lancei esse tema, meu Deus, eu lembro que as pessoas ficavam no meu Instagram. Eu quero, eu quero, eu quero. E eu consegui lotar. Pessoa física ou donos de... Os Os donos, donos, né? os donos que iam com a sua equipe. Isso é Quando ele legal. não ia, ele mandava a equipe. E aí começaram. Que dia que tu pode vir aqui na minha empresa? E aí aquilo foi muito bom. E aí, lá nesse treinamento, eu ofereci um certificado, porque era um curso livre, né? Então, não precisava ter um CNPJ, não, um curso livre. Eu lembro que eu oferecia lanche, o coquetel. Eu lembro que eu oferecia o certificado e tipo um abano. Sim. Uns Um mimos. leque. Um leque, um abano. Um leque. É o Um abanador. Aí, aí eu oferecia e aquilo prendia as pessoas. Aham. Tipo um algo a mais. E aí, pronto. E aí eu fiz, aí aquilo ali foi a porta de entrada para que as pessoas começassem a me ligar. E eu ia várias. Então tu fez eventos tanto no hotel, que eu via sempre os Sim, cards do hotel e tal, sim, mas fez nas empresas também. também. E também eu cuidava do Instagram das empresas. Dos Sabe, me bastidores. chamaram uma vez para fazer um curso sobre comunicação Sim, em uma empresa aqui. Eu não tive coragem de ir. não acredito. É sério. Fiquei Eu pensando em ia. ti depois. Se eu diga ia dar só na minha cara. Ia mesmo. Ia, porque, assim, talento. Ó, tem aquela passagem, né? Que quando a gente tem os talentos que não é usado, É cobrado. é cobrado. Fiquei pensando. Outro dia a Daci me pegou pela orelha e disse assim, vem cá, grava uma história aqui agora. Pois é, eu não entendo. Eu não entendo. Não, eu tenho dificuldade, assim. Às vezes, uma foto, não. Mas pra eu falar mesmo assim... Eu tô aqui, né, com vocês. Mas pra eu ligar aqui pra minha frente aqui e gravar uma história, eu tenho dificuldade. São pouquinhas vezes, pouquíssimas, Sim, que eu faço. Mas o Instagram recebe bem. demais. O Instagram em si, a plataforma. Eu percebo que quando eu gravo, diferente. raramente eu gravo. Mas quando eu vou lá no aplicativo, gravo lá. Que às vezes a gente grava fora e tal, depois coloca o vídeo lá. Joga. Mas quando eu gravo lá direto, depois coloco só o filtrozinho ali por cima
enfeito. Sim. O Instagram, ele recebe muito mais, ele impulsiona mais. Tem isso, não tem? Tem, porque as pessoas gostam de vida real. E aquilo que a gente coloca nos stories são os bastidores do nosso dia a dia. As pessoas gostam. E não é para bisbilhotar a nossa vida, mas é para se fazer parte, se fazer presente na nossa vida. E aí vem as críticas. Tem isso. Vem as críticas. Só que essas mesmas pessoas que te criticam são as mesmas que vão te pedir ajuda lá na frente. E que de alguma forma tem uma admiração aí, né? De certa forma, sim. E aí, a dica é fazer e correr. Porque se você for olhar a sua voz, a sua pele, não dá certo. Fazer e correr. Eu tenho um amigo que, se eu chamar ele pra vir aqui, ele não vem. É o Gilmar. Tá assistindo aqui, ele não perde um programa. O Gilmar, ele fala muito bem. É professor, né? Sim. Então ele fala muito bem. A gente trabalhou junto num programa que atendia os idosos, na UEMA. E ele fazia sempre ali, nos eventos, ele fazia ali a abertura e conversava, explicava. Eu dizia pra ele, Gilmar, olha, tu leu isso aí onde? Isso é bonito que tu falou. Aí ele disse assim, não, meu irmão, eu falo ruim demais, minha voz é feia, não sei o quê. Eu acho que tem essa questão de como a gente se vê, atrapalha muito. Atrapalha. E, assim, nem Jesus agradou. Se a gente for pensar em quem vai nos criticar, quem vai achar feio. Mas o pior é quando é a gente mesmo que critica. Porque aí bloqueia. Né? Porque bloqueia. Eu acho que eu tenho um pouco disso. Bora fazer terapia. Catarina. Vamos fazer terapia. Eu disse pra Catarina, né? Esses dias. Papo pessoal aqui agora. Sim. Eu disse, mulher, me ajuda aí com o meu laudo. Ela disse, tu já sabe, cara. Eu disse, sei não, professora. Mas assim, eu sinto que eu tenho essa dificuldade de me reconhecer como... Importante. Não como importante, acho pesada essa palavra. Como, de alguma forma, isso. De alguma forma, assim, alguém me vê e tal. Eu tô treinando, né? Tô malhando. Bombado. Sim, aí, eu deve ter teu história hoje, que foi... Hoje foi ontem. Foi essa semana. Da perna, do braço. Foi essa semana. Aí o Matheus, né, o Matheus Nicásio, que é o meu treinador, ele diz assim, rapaz, Ricardo, vem muita gente me pedir o orçamento porque disse que te viu. Olha aí. E assim, a mulher lá em casa já tá com ciúme já, diz que eu tô postando demais. Mas eu tenho percebido, e principalmente nisso, eu disse assim, eu tenho que falar um pouco disso, e eu falo um pouco disso, né, da minha deficiência e tal. Sim. Porque muita gente acha que tudo que a gente faz é com facilidade, e tá todo mundo se superando. Sim, calça o sapato do outro. E o meu tem uma diferença assim, ó. Tá todo mundo se superando, e muitas vezes a gente não vê. Eu acho que quando tu vai numa empresa e tu diz, olha, não posta só a foto bonita das coisas. Mostra no dia que o produto chega. Faz uma história lá no depósito. As pessoas querem ver isso também. E eu acho que isso abre, assim, uma outra visão. Porque a gente se acostumou a querer perfeitinho. Isso, a gente se mostrar e mostrar aquilo que a gente faz tudo perfeitinho. Sim. E muitas vezes, quando você mostra assim, o dia que você tentou e errou, aí tu, olha, não é só eu. Ele também erra. E assim, Ricardo, aquele bom dia que você dá no story, talvez aquela pessoa é o único bom dia que ela está recebendo naquele dia. E pode mudar a vida dela naquele momento. E imagine algo positivo que você está fazendo, que é atividade física, ler um livro, produzir um livro. Tem muita coisa pra gente fazer. Tem. Eu lembro que na pandemia eu li O Pequeno Príncipe no Instagram. Mas foi muito bom. Leu? Li no Instagram. Isso. Todo dia eu ia lá, lia um capítulozinho e botava lá. Tá vendo? Muita gente leu porque eu li, né? E acompanhou. E faz toda a diferença. E aí, a Daci professora. A Daci queria ser psicóloga quando era pequena, miúda. Aí como é que essa mulher foi parar a ser professora? Esse jeito de falar muito, Ei, a psicologia já foi lá no ensino médio. Sim. Na infância, queria ser astronauta. As minhas brincadeiras era de moda. Era de moda. Faz sentido. Era de moda e da aula. Brincar de escolinha. Só que aí depois mudou, né? Pra psicologia. E aí não tive a oportunidade, eu agarrei a primeira que veio, que foi a docência. E eu lembro até hoje, quando eu fiz meu curso de geografia, veio uma professora de psicologia para trabalhar uma disciplina lá. E ela pediu que a gente escrevesse uma carta
dizendo o que a gente queria. E lá na carta eu relatei. Estou no curso de geografia, mas esperando a oportunidade de fazer psicologia. Outro dia eu estava lembrando dessa carta. E é isso. Aí, essa questão do marketing, eu tive que fazer escolhas, porque eu pensei, a psicologia ela vai me abrir essa oportunidade, mas com muito mais fundamentação, com muito mais pé no chão, né? Quando se trata ali da psicologia organizacional, que eu posso estar caminhando para esse lado também. Pode confluir, né? Esses talentos e essas... E assim, Ricardo, hoje eu agradeço demais esses 17, 20 anos de sala de aula. Por quê? Porque lá na psicologia vai refletir demais a experiência, tudo. Vai ajudar. Então, hoje eu entendo que foi a hora certa. A psicologia chegou na hora certa. Talvez lá nos 18 anos, 20 anos, não ia ser com o pé no chão, como é hoje, por conta da própria maturidade mesmo. Porque na sala de aula a gente já vive resolvendo caso todo dia. Todo dia. Casos. E é impressionante como a escola é um termômetro, assim, da sociedade inteira. Eu estava hoje observando, no meu trabalho também, olhando para os meninos e conversando. Assim, tem muita coisa aqui que eu vou levar, né? Que a gente poderia tanto usar academicamente para estudar, mas também para trabalhar ali com eles e resolver muita coisa ali. Se a gente tivesse estruturas em todas as escolas. Eu lembro que a gente visitou uma escola lá de tempo integral e a gente saiu com esse pensamento, né? Se a gente pudesse ficar mais tempo aqui e fazer alguma coisa... Porque é gritante, né? É gritante. Nas escolas, principalmente. Mas, por que geografia? Porque eu gostava. Lá no ensino médio eu gostava. Aí foi o tempo que chegou o PQD aqui. Aí eu não podia ir para São Luís, nem para Teresina. O PQD veio. E aí, fiz geografia porque não tinha matemática. Não gosto de matemática. Só vou fazer geografia porque não tem matemática. Aí vai lá estudar. Cartografia. Dzinho. Mas assim, eu gostava de geografia lá no ensino médio. E deu certo. Geografia, quando eu comecei a estudar, a gente dava estudos sociais. Tu teve isso? Sim, lá no Senec. Eu tinha estudos sociais. Ética e cidadania. Eu tava vendo uma coisa, é verdade, que só tem, assim, matéria de geografia no Brasil, que nos Estados Unidos, por exemplo, não tem? Sabe disso? Não. Eu só sei que uma coisa, assim, por exemplo, a Amazônia, eles adotam lá como se fosse patrimônio da humanidade. Então, eles não colocam a Amazônia no centro do Brasil, nos mapas deles, nos estudos. E já... Tem esse entendimento. Eu acho até essa questão dessas políticas dos fundos, da Amazônia e tal, tem muito esse entendimento. Enquanto no Brasil... De ser do mundo, né? Enquanto no Brasil a gente não tem a Amazônia como do mundo. Nós temos muito nosso. E a gente nem cuida direito também, né? Talvez por isso que o mundo quer tomar. Não deixa ninguém cuidar. A gente não deixa ninguém cuidar e não cuida também. E não cuida. Mas tá crescendo aí. Eu vi que o fundo da Amazônia aí voltou a ter investimento. Sim. Tomara que ajeite. E venha render. Eu tinha vontade de fazer geografia. Na verdade, eu sou eu sou agoniado, né? Então, eu tinha vontade de fazer geografia, tinha vontade de fazer história e tinha vontade de fazer letras. Sim, as três. Então, o que apontou primeiro foi letras, mas eu também já sonhava com a psicologia. Também. Ficava pensando, sonhava, mas não tinha como. Eu nem pedia pra mãe. Eu pedia, mãe, deixa eu ir pra São Luís. Menina, tu não vai. Menina. Eu nem pedia. Na verdade, quando eu... Até por onde, assim, de onde eu vim, né? A gente não tinha muita expectativa de fazer faculdade, não. Faculdade parecia uma coisa muito longe. Surreal. Muito, muito, muito longe. Assim, o ensino médio parecia a barreira mesmo. Assim, terminar os estudos. Científico. Até hoje a gente diz, né? Terminar os estudos. Terminei os estudos, agora mau emprego. Sim. Então, não tinha curso público aqui. Acho que as primeiras faculdades aqui foi mesmo essas do Procad, do PQD. E aí, quando começou a ter curso aqui na UEMA, e aí custou essas informações chegarem pra gente, é quando chegou. Eu disse, olha, tem como estudar aqui. E aí fiquei, né? Certo. Fiquei rodando, eu tinha fiz um vestibular, sou assim tão aleatório, que eu fiz um vestibular pra biologia. Aqui, pra UFMA, era à distância. sim. E eu tava assim, tão
atordoado na época que eu não saí nem na lista. Tava conversando contigo ali fora, né? Sim. Eu digo, nem se botasse de cabeça pra baixo, assim, não saía na lista. Nem por que foi meu nome naquela lista. Mas foi ótimo que eu não passei. Foi maravilhoso. Deus Por- sabe de tudo. Porque quando eu cheguei no curso de letras, na UEMA, aí eu, aqui é meu lugar. Se encontrou. Aí Aí eu aliou, encontrei. né, com a Sim, produção. e aí deu tudo certo, assim. Eu me descobri escritor, eu já escrevia, mas me descobri escritor porque meus colegas me descobriram. Me Foi? disseram, foi. Aí De- quando alguém diz, Aí pronto. depois eu disse pro povo, agora eu sou escritor. É nada, eu sou. Cadê teu livro? Eu digo, eu vou publicar ainda, menino. Deixa de... Espera. Espera. Mas tem muito isso Era nos assim. textos, nas redações da escola que eles falavam, era? Não, na faculdade, entre uma aula e outra, tu sabe que minha atenção é pouca. Aí eu ficava escrevendo ali, aí eu encontrei um colega que escrevia também. Aí a gente, naquele negócio, Trocou, né? ali, aí mais alguém bota um cara assim, o que vocês estão fazendo aí? Não, tô escrevendo aqui. Tá escritor. Eu digo, não, aí, ó. Aí a gente vai se descobrindo. Depois a coragem de mostrar para os outros e vencer essas barreiras. Primeira, É. só pra ti, né? Aí depois a gente vai entendendo que aquilo ali tem uma função, mesmo sendo uma produção pessoal, que ele tem uma função Sim. social, né? Porque se Grande. atinge o outro, se atinge outro pensamento. Alguém me parou essa semana para dizer, olha, tem esse texto aqui que eu já li não sei quantas vezes. E um texto assim que eu escrevi sem nenhuma intenção, assim, até De causar. e outros que a gente pensa que tá abafando, não chega em ninguém. É isso, agora vamos falar de E psicologia, aí minha tu foi amiga. pra psicologia. Aí fui pra psicologia e cheguei lá e encontrei a Daci, que eu já tinha visto já na internet. E eu Olha. também já tinha visto quando eu... Chegamos na reunião, disse, eita, vou estudar com o Ricardo Milhões. É uma peça, é uma figura. E aí os laços foram se estreitando. né? Interessante como parecia que a gente já se conhecia. Sim, naquela reunião lá pra, É, pra pare- prova. parecia- Não, pra começar a aula. Pra começar. Eu fiz um dia diferente que vocês. Sim, vocês não, a fizeram reunião já antes. pra fechar a Foi. ida. E Na lá van. na van. E assim, tu é uma das pessoas assim que pra mim parece que a gente já era da convivência. A Valcleia. Eu disse assim pra ela, parece que nós somos amigas a vida toda. O santo bateu. E eu acho assim muito fácil de conversar contigo. Acho que tem essa abertura também. Isso é muito bom. Eu acho que poucas pessoas, né, têm essa facilidade de promover o diálogo. Talvez isso é uma característica que abre assim, que nos une. Sim. Porque tem gente que você mesmo puxando o assunto, você puxa o assunto, você Não flui. não flui, não sai. Tá bom. Isso. Tchau. Tchau. Ok. Ô, Me Ricardo, mata. quem for meu amigo, não diga ok no WhatsApp. Eu digo isso aqui pro Rogério. Ele, Não diga ok pra ninguém. que ok o quê, rapaz? Me respeita. É muito seco, ok. É como dizer assim, tchau, pronto, não fale mais nada. O Igor Guimarães, ele diz assim, ok. A única gíria que eu uso é ok. Que ok pra mim é gíria. E pronto. Ele diz que quando ele tá monossílabo aí, ele só quebra no ok. E tchau. E tchau. Ele manda ok e eu mando aquela mãozinha. Pra Aí, fechar. Chave de ouro. se é pra ser assim, então, ó, tá aqui a mãozinha. Rogerinho, filho, por não mande ok pra ninguém. E é isso. Quando nós chegamos ali, aí eu vi a Daci pessoa, a Daci gente, a Daci que me regula pra eu não falar demais com o povo. E tu já chegou no curso já sabendo tudo que ia fazer ou tu tá descobrindo? Não, assim, uma coisa eu tinha muito forte na minha cabeça e não saiu, e tá cada dia mais forte, é a parte da clínica. Porque muita gente acha que a psicologia é só a clínica, né? É só porque a gente, na verdade, no senso comum, eu mesmo cheguei no curso assim, imaginando a psicologia como psicanálise. Sim. Eu acho que a televisão faz muito isso, né? O divã, não sei o quê, o psicólogo. Freud. É o psicólogo com o óculos lá na ponta Na ponta do do nariz. Anotando aqui. Sim, de costa. Que na verdade isso aqui é o atendimento da psicanálise, né? Sim. Mas eu cheguei no curso também Esse pensamento. pensava só na clínica. E eu achava assim, tem um psicólogo na escola, tem um psicólogo no hospital, tem um psicólogo na prisão. Mas eu achava que em todos esses lugares era A mesma função da a mesma função da clínica. Sim. E tu?
Também. Também, porque quando a gente chega lá, os papéis vão tomando forma, Sim. né? E a gente vai percebendo que um não tem nada a ver com o outro. Mas mesmo assim a clínica continua forte. Eu sou muito teimosa, cara. A minha mãe diz, quando tu bota uma coisa na cabeça, pronto. Mas isso é uma qualidade, né? A constância. Porque Sim. muitas vezes tem gente que faz muita coisa, mas faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Começa um projeto, para, começa outro. Antes de terminar uma coisa, já tá fazendo outra. Às vezes eu faço isso, né? Quando eu tô muito biruta. Mas, mas eu gosto de encerrar. Os Começar uma... ciclos, né? encerrar. Isso é uma coisa que me faz... Que me dá sentido. E Sim. encerrando uma coisa. Mesmo que eu tenha feito pouco, mas eu vou terminar. Tá aqui, pronto. Pronto, agora aqui tá terminado. Aí eu Vamos vou. começar outra. E hoje, Ricardo, meu maior desafio é tempo pra estudar. Porque tu acredita que se me deixassem, eu virava à noite estudando psicologia, porque hoje realmente eu me encontrei. Pra mim faz muito sentido cada página que eu leio, DSM, não, de livro mesmo, voltados para psicologia. Só que aí vem o desafio de ser mãe, de ser esposa, de trabalhar. E ser Ser professora. Porque professora. ser professor tem uma carga dupla de Tripla. trabalho. Eu Tripla, digo né? que é tripla, que é antes, durante e depois. E essa questão da preparação e de diário, ai, gente, isso me mata. Diário me mata. A palavra em si já. É. E Mas plano. é duro. É, planejar e depois colocar no diário eu acho muito chato. Mas, e como é que tu faz? Porque tu tem filhos, quantos? 2. 2 filhos, né? Um Tem um de já rapaz já. 5 e outro de 12. E aí, Totalmente diferente as fases. acompanhar os filhos e dar conta E de ser casa, do gente, marido, e ser gente, autocuidado, e saúde sair, mental. ir na academia, que eu sei que tu vai, porque eu Pô, vejo no Instagram. quando dá. É muito, Assim, é a doença, assim, de todo mundo hoje, eu acho. É essa questão da exaustão, a falta de sim, tempo, a sensação de que o dia termina e a gente não fez nada pela gente. Tá generalizado isso aqui. tá. Esses dias fiz até um teste de Burnout. Não deu, Não graças a Deus. fala. Não deu, graças a Tá Deus. chegando. Tá chegando, mas não deu. Eu tive um problema muito, muito grave, assim, de trabalho. Eu tive até que sair do trabalho porque eu fiquei muito sobrecarregado. Não era Eu dando aula lembro na época. e eu admiro, assim, muita coragem, ó. Porque na época eu não tinha nem pra onde correr, mas eu saí. Eu disse, não, isso aqui tá me machucando. Não é nem que eu não tava dando conta. É porque o trabalho tava Fazendo mal. me fazendo mal, tirando mais do que eu queria dar. Não é nem que eu podia, porque eu podia. Mais, né? Eu podia passar ali a madrugada respondendo e-mail e não sei o quê, e passar o dia fazendo reunião. Eu não tinha filho na época, então tava tudo assim. E tava a pandemia, né? Sim. Não tinha pra onde ir, não tinha... Era trabalhar mesmo. Era trabalhar mesmo. Eu podia passar o dia rodando Ligado. assim, e trabalhando. Mas eu não, eu sempre pensei, antes de pensar e saber esses conceitos de qualidade de vida, eu sempre pensei que o trabalho não é pra gente Pra viver trazer nele. tristeza, né? Não é pra gente viver nele. Eu acho que o trabalho é um momento ali do dia que você vai e faz e você tem que ter dia pra fazer. É. Se você não tem 2/3 do seu dia, eu acho que É o perigo. é o perigo, você tá bem escravizado. E hoje, o formato do trabalho no Brasil te toma o dia todo e ainda Parte da noite. ainda te manda trabalho pra casa. Sim. Como é que tu tá fazendo isso? Sem Pois é. adoecer. Que de vez em quando tu coloca lá no Instagram, autocuidado. É, E tem bota, que ter tempo pra e, unha, cabelo. e bota o cabelo, bota a unha. Porque não é pra ninguém essa unha, esse cabelo, não é pra ninguém. É pra eu me sentir bem. Mas hoje eu entendo, Ricardo, que é colocar mesmo na ponta do lápis. Hoje, o que é prioridade pra mim, hoje, é isso. Então, eu vou fazer isso. Isso aqui não dá hoje, pronto, não vai dar. É priorizar. E não ficar deixando as pedras atrapalhar o caminho. Porque nos popular mesmo falando, se a gente der confiança, a gente não chega ao nosso objetivo. Porque aparecem muitas coisas para desviar. Então, lá na escola, pela manhã eu só trabalho até quarta. Na outra eu trabalho, não tem dia certo,
mas não é diretamente na sala de aula. Mas tem uns problemas também, né? Que é coordenação. Coordenação, problema... Só muda de endereço, né? Mas tem muitos problemas. Mas o que eu faço hoje é isso. É priorizar o que tem que ser priorizado. Hoje, pra mim, eu te digo, a minha prioridade é a minha família e o meu curso. Então, nas escolas onde não é que eu não esteja me doando e nem fazendo o que tem que ser feito, mas o que não está ao meu alcance, eu não faço. Porque hoje eu estou plantando para lá na frente eu colher. E você sabe a responsabilidade que um psicólogo tem hoje na vida daquele que ele vai atender. Então, se não existe esse treino constante, como é que vai ser? Se não existe essa preparação. Mais um. E estudar além da sala de aula. Eu vejo que você faz muito isso. Faço, porque eu penso que não dá para esperar só pela faculdade. É muito limitado o tempo e nós nunca vamos conseguir só por aquele roteiro que eles nos passam, que já é muito limitado. E aí eu falo para os meus alunos, vocês só estudam, aproveite. Só que eles precisam amadurecer, né? A gente não entende isso nessa fase, não. Não entendia. Não entende, não. Não entende. Eu tava dando aula até outro dia na UEMA e eu tava dizendo pros meninos assim, né, se vocês soubessem o tanto que esse momento aqui, vocês estão achando que tá acarretado, que tá atribulado e tal, mas a maioria que tava ali não era muito jovem, né? A turma de segundo período. Então todo mundo muito novinho, né? Todo mundo assim meio adolescente ainda. Dizendo para eles, vocês aproveitem esse momento. Mas a gente só vai entender isso depois. A gente só entende isso depois. Que aquele momento ali te dá toda a liberdade para você estudar, de tempo, uma cabeça leve, de problemas só as coisas mesmo de casa e menino, quando o boleto chega, quando começa a chegar boleto mesmo assim, a pressão é grande. Aí você muda, né? Você tem trabalho para dar conta, você tem concurso para fazer, você tem tantas outras atividades lhe puxando. E junta tudo isso, você vai perdendo, não só assim, perdendo tempo para estudar, mas você vai perdendo a ideia de que você pode estudar. E aí, como eu te falei, essa minha carreira de professor me ajudou demais. A instituição que eu trabalho há 16 anos, ela foi a escola para mim. Pode falar o nome. Colégio Nossa Senhora de Fátima. Foi a escola. Porque tu sabe, uma escola católica, já de tradição aqui em Barra do Corda. Sou do tempo Frei Paulo. O pessoal lembra muito Frei Paulo. Aí toda vez que a gente fala aí, no Diocesano Fora, é o Frei Paulo. Frei Paulo. Ele que... Eu aprendi muito com ele essa questão de organização. Que ele é a organização em pessoa, né? Fiquei pouco tempo com ele, logo mudou, veio Frei Haroldo e demais. Mas, assim, é um emprego, é uma casa que eu vou levar pra vida, sabe? Porque é muita organização, muita disciplina e na vida não tem como não ter disciplina, não ter organização. Nada funciona sem a organização. Esses dias, mudando de assunto, eu vi que tu tá fazendo aí um programa, umas lives no Instagram. De livros. Sobre os livros. De onde que veio? Tá juntando aí outras... Sim. Tá aproveitando para estudar, tá aproveitando para voltar ativo, que antes eu fazia muita live, muito na pandemia. Na pandemia e também voltado aí para o Instagram. Como eu mudei de nicho... Sim. Aí, quando eu comecei o curso, eu fiquei pensando, eu posso estar falando de psicologia, se eu não sou formada? Eu posso. Eu fui pesquisar, e aí eu descobri que eu posso sim, como estudante. Eu não posso chegar como profissional. Então, esses livros é uma forma de reatar. É uma espécie de resenha. Sim, de reatar esse... Na apresentação na live, você fala do livro, você diz as impressões, o que achou importante. E tem sempre mais alguém ali contigo. A Laís, nós conversando, e aí ela chamou e vamos logo marcar a data. Porque se não amarrar a data, tu sabe, né? 2 professoras. Amanhã, depois. E aí foi muito legal, muito. Aí tivemos a ideia de sortear o livro na live. E já temos outra aí pronta, só que aí o neném nasceu, né?
Ela esteve bebê. Verdade. E estamos esperando aí ela se organizar. Me chama pra essa live que eu vou. Vamos sim. Aí a ideia exatamente é essa. Chamar mais gente pra diversificar, né? O teor do... Aproveitando que a gente já falou várias vezes no Instagram, o teu Instagram pra gente deixar aí pra galera. Arroba Daci.carvalho. Simples, Só é fácil. Arroba Daci.carvalho. Daci com Y. DACY. E aí fica aí até uma dica também. Não crie Instagram difícil. Às vezes você até quer seguir uma pessoa, mas você não consegue entender, lembrar daquilo que ela, do arroba dela, porque é muito difícil. É número, é letra, é maiúsculo, é minúsculo. Não. Essa história de Instagram pessoal, Instagram profissional, isso vale a pena? É só um. Porque você só é um. Você não dá conta de... Às vezes não damos conta de gerenciar nem nossa vida durante aquele dia. Imagina estar com 2 contas. E é assim, as pessoas gostam de ver o que é que você está fazendo. Eu tinha 2 páginas, né? Eu tinha uma página que eu publicava os textos e eu tinha minha página pessoal. Sim. E eu não... Assim, eu acho que eu percebi isso sozinho. Fui percebendo, assim, que... Não fazia sentido. É que eu tava separado, que eu tava dividido. Acho que tudo explicou agora aí. A gente é só um. Eu tava separado, tava dividido. O que eu fazia lá acabei escrevendo era uma coisa que eu fazia lá Eu disse, não, eu tenho que trazer isso pra cá. Tanto que eu fechei a página lá, eu deixei suspenso. Agora eu ativei, que é pra dar uma ajustada nela lá. E ela vai virar essa página aqui do podcast. Fica aí, gente. Não sai. Não sai. Porque eu não tava conseguindo fazer tudo. Conciliar. Às vezes eu tava lá, eu negligenciava a minha página. Aí eu disse, não, eu tenho que juntar as coisas. E foi na pandemia que eu fiz isso. Também, né? Também. Aí eu suspendi lá, publiquei algumas coisas lá, depois eu suspendi. E aí passei a publicar tudo, os textos, tudo na minha página pessoal. Porque alguém me disse uma vez... Eu não sei se foi alguma live, alguma coisa. Alguém disse assim, não, Ricardo, se alguém ler um texto teu e a foto que tá lá é a tua, ele vai ter mais familiaridade com aquilo ali. Vai se sentir pertencente, né? Se ele ler uma página qualquer que tá escrevendo, talvez ele até pudesse gostar do texto ou gostar do conteúdo, mas se ele não tem nenhuma ligação afetiva com aquilo ali, vai passar direto. E aí, como eu te falei, o povo gosta muito dos bastidores. Muito, muito, muito mesmo. Faz o teste da próxima vez, se você for para Pedreiras, comece arrumando a mala. Vou fazer um storytelling. Uma foto só. E aí vai dando uma sequência. Porque... Eu faço assim, de vez em quando. De vez em quando eu conto umas historinhas lá. Esses dias a gente viajou, né, para São Luís. E aí eu contei a historinha da viagem lá na perspectiva da minha caçula, que tá aqui a mais velha, né? Sim. Da minha caçula. Eu botei lá, mas o pessoal gosta demais. É surreal, né, o efeito. Contando passo a passo lá. Ela foi visitar Nossa Senhora. Sim, aí eu fui colocando. Passo a passo. E pra quem não gosta de falar, pode começar com foto. Né, eu gosto de falar, eu tenho vergonha. Eu sei. Tenho vergonha de gravar me olhando aqui. Se tiver assim, gravando ali que nem tá ali, eu não tô me vendo. Mas pede o Rogério pra Tá bom demais. Vou ter que contratar uma pessoa pra estar me acompanhando. Pelo menos nos principais momentos, né, Rogério? Mas tu pensa de voltar ainda a trabalhar com o atendimento das empresas? Organizacional, penso. Quer trazer então pra psicologia aquilo que tu já fazia na leiguice. Fazia no pioneirismo. Trazer uma palavra bonita, né? No pioneirismo, porque na verdade não existia. Eu conhecia já naquela época só a Gisele, e eu acho que ela é Carvalho também, a irmã da Nara. Sim, da Nara Rubia. Sim, eu só conhecia a Gisele, que fazia mídia social. Sim, social media. Social media, só. E aí, quando eu te vi, eu até comentei com a Nara. Disse, olha, tu conhece a professora e tal? Ela disse, conheço. Eu disse, pois eu achei interessante, tá marcado um evento e tal. Partiu do nada, assim, surgiu de onde? Eu digo, de onde que veio essa mulher, Nara? De onde? Que planeta? Então, assim, eu acho interessante. E agora, pensando, realmente combina bastante com o ramo da psicologia organizacional, porque você vai partir para aquilo, né? Pro treinamento. E é uma carência que tu sabe. É uma carência não só em Barra do Corda, na região toda, mas em Barra do Corda, que é onde a gente vive e a gente sofre,
a gente é feliz, onde vê as mazelas. É uma coisa que esses dias mesmo, eu tive um problema gravíssimo aí. Botei no meu Instagram, queimei a empresa mesmo, por causa do Sim. atendimento. O serviço mediano, tá na média, né? É o que a gente encontra em qualquer empresa do ramo que eu tava Cadê o com algo a problema. mais? Não tem, né? E aí eu cheguei a ter um relacionamento muito longo com essa empresa, e aí quando eu tentei um suporte, Fugiu. me deram assim quase aquele ok. O ok, Quase o ok da empresa, né? Que diz assim, ah, faz assim, assim. Eu digo, não, eu quero que venha alguém. Não, primeiro faz isso. Eu digo, não, então, peraí, se eu não posso Bora. nem solicitar um reparo, então vamos encerrar por aqui. Aí foram me ligar. Me ligaram de um, me ligaram outro, me ligaram gerente, não sei o quê. Eu digo, não, eu tenho uma palavra só. E tchau. E tchau. Então, num mundo cheio de concorrência, e a gente vê, né? A gente vai nas pizzarias, nas hamburguerias, Sim. e o que mais a gente faz a gente ficar é o atendimento. É. Quando a gente chega lá, que a gente é bem atendido, bem... Às vezes a comida é até assim meio dura, Desce. mas quando tem um atendimento pessoal, personalizado, que te chega, te respeita, te atende com carinho. Um carinho é bom, Te faz voltar. te faz voltar. Agora, às vezes a comida é até boa, o ambiente é até caro, assim, né? Foi caro para Sim. fazer, para montar. Mas aí você chega lá Como se fossem máquinas. e pronto, eu não volto. Eu É, brinco, obrigado. eu brinco com o pessoal que a gente anda junto, todo mundo. Eu digo, não, tal lugar não. Tal lugar eu coloquei um X vermelho. Não Tá volto eliminado. mais. É. Tem um lugar que eu voltei agora, aqui em Barra do Corda, que eu fui, tinha 6 anos que eu não ia. Não pisava. Que eu não pisava lá, por causa de um mau atendimento. Porque foi combinado uma coisa no atendimento e no final Foi outro. foi cobrado outra. Então, Ricardo, não adianta investir no marketing mais pesado, fazer investimento, se o corpo a corpo, se o atendimento não satisfaz. Então, não adianta. E a melhor propaganda ainda é o boca a boca. E é o que levanta e é o que O que derruba. derruba. Exatamente. E a Darcy daqui pra frente? Ô, Glória. A Darcy daqui pra frente, né? Estudante de psicologia, já na metade. Sim. Tu- Ladeira acima ou ladeira abaixo? Ladeira acima, ladeira abaixo. Você se vê daqui 4 anos, 5 anos, ainda dando aula, ou você quer se dedicar só à psicologia? Ou pergunta de meus alunos fazem essa pergunta sempre. Assim, o futuro a Deus pertence, Isso. né? Mas, assim, eu pretendo me dedicar mesmo à clínica e a aula é aliado também à psicologia. Trazer Até porque eu não vou conseguir. Se eu disser que vou conseguir, eu não vou. juntar tudo, então, Juntar né? tudo. Onde juntar tudo na psicologia. É. O marketing lá na Sim. organizacional e a questão de lecionar no ramo da psicologia. É. Porque não tem como. Quem quer abraçar o mundo não dá conta de nada. Tem isso também, né? Às vezes a gente quer fazer muita coisa. É. Olhe lá se vai dar, né? Pra clinicar e partir pra organizacional. Eu faço muita coisa eu faço só no rumo. Eu faço só no rumo. Não, isso aqui eu vou só tapear aqui. Mas é isso, quando a gente faz muita coisa, e muita coisa diferente, a gente acaba... Requer muita energia. requer muita energia, deixa a gente um pouco cansado. E nós estamos aí adentrando aí na área, pelo menos de estudo, e a gente percebe o tanto que isso é grave a saúde mental e o quanto é banalizada. Precisa muito... Eu acho que a gente precisa de uma educação melhor para entender isso, porque a gente é ensinado e é valorizado o desgaste. O desgaste. Eu estava ouvindo uma música esses dias, eu acho que é um rap muito pesado aí, mas ele dizia assim que é muito valorizado o cara que chega na reta final arrastando a fratura. Achei pesado, né? Mas ele diz assim, aí sai no Fantástico. Fulano de tal que fez a maratona com o pé torcido, não sei o que, sangrando. Olha que não, é horrível. Alguém ter que fazer uma coisa por cima de todos os seus limites e extrapolou. Olha só, a mãe de família que criou os filhos sem apoio de ninguém. Não sei. Eu digo, não, gente, isso é terrível. Essa pessoa não viveu.
né? Um sacrifício que fere a individualidade da pessoa, o Sim. direito da pessoa também de ter prazer na vida e de fazer algumas coisas De agradáveis. usufruir. De usufruir do próprio trabalho, das coisas. Eu acho que é muito isso, sim. A gente não tem uma educação para isso. Se você tá cansado do trabalho, aí você tá com preguiça. É. Isso, já produziu muito, agora já tá há muito tempo aqui, já Eu, tá na hora de eu tava sair. vendo um tweet esses dias. E filha, eu tava vendo um tweet esses dias, a pessoa dizia assim, que na empresa deles lá, eles tinham, o patrão tinha criado entre eles uma cultura de quando o funcionário saía no horário, termina 4 horas da tarde, o horário O programado, o expediente. expediente. Sim. Aí, se o funcionário levantasse 4 horas para ir embora, todos os outros aplaudiam, para constranger. Assim, olha, Sim, porque ele tem que dar algo a mais, né? Tem que tá ficar saindo, mais. só porque deu a hora ele tá saindo. Mas, Tá claro, saindo. já deu a hora. Ele ficou até o horário, Então, o né? horário. Então, assim, criamos, não sei no mundo, mas no Brasil, pelo menos, uma cultura de que a gente não pode ter tempo pra gente. Não. Que Tem até um meme, uma coisa que quando você está sem fazer nada, vem um encargo de consciência, né? Eu estou improdutivo. Eu estou aqui sem fazer nada. quando eu tava na graduação e eu fazia minha monografia, todos os colegas, todo mundo chorava, né? Na monografia é o tempo da gente chorar também. Sim. Mas, às vezes eu tava ali, quando não conseguia produzir, eu não tinha dificuldade. Eu fechava, ia botar o filme, assistia um filme todinho, tranquilo, tranquilo, Sem tranquilo. nem lembrar. Nem lembrar. Depois eu voltava. Eu acho que o tempo que eu mais escrevi, que eu mais produzi, eu tenho um livro prontinho, tá prontinho o livro, não publiquei Sim. ainda. Escrevendo minha Não foi monografia. lindo. Parava ali, não consigo mais aqui, parava, ia lá pra monografia. Isso me ajudou Isso é demais, libertação. demais, 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 demais. Isso é Eu libertador. dizia isso para alguns colegas, não consigo, se eu parar, eu não consigo. Porque acha que tem que ficar só naquela função. Mas ao mesmo tempo, a gente vai sendo cobrado, vai colocando na cabeça da gente, não, que isso não é bom, que isso Tá é... errado. É, E o que é errado? Né? e de alguma forma tem um nível também para isso, né? Porque se você deixa tudo para depois, aí Carrega. já é a procrastinação, aí já tem muita coisa aí. Termos e termos, né? Então, hoje a gente precisa ter um equilíbrio que não precisa ser também um equilíbrio forçado. É na média de cada um, é no É olhar no de cada um, se tempo. entender, se conhecer, saber o que está sofrendo. Isso é É. difícil também, se conhecer. Sim. E é por isso que eu te digo que quem me conheceu no passado e quem me conhece hoje pode ter certeza que vai encontrar duas pessoas totalmente diferentes. Porque fui criada só pela minha mãe, com muita dificuldade, a ajuda dos irmãos dela, e aí eu fui criada, mesmo sem ela perceber, mas ela introduziu em mim que eu tinha que dizer amém para tudo. Eu tinha que dizer sim para tudo, que eu não poderia estar desgostando ninguém. E se eu dissesse um não, Ficava mal. ficava mal. Olha, eu passei muito tempo, Ricardo. Tem uma amiga lá na faculdade que ela disse que eu tô rebelde. Eita, mas tá rebelde. Não é rebeldia. É porque hoje um não pra mim é libertador. É se entender pessoa. Sim, eu Que não sou obrigada. eu, Não eu, sou. eu já sou o contrário, eu já nasci com não pronto. Tem que resgatar eu É sim. o sim, eu primeiro digo não na lata. Depois eu digo, não, vem Sem cá. nem pensar. Não, vem cá, deixa eu olhar aqui direitinho aqui. Mas é bom, né? A É gente, sim. libertador. Olha, Ricardo, essa psicologia virou minha cabeça. Isso é bom, vira pro bem. Demais, vira pro bem. Mas uma coisa importante, né, gente, né? Fazer psicologia, fazer o curso de psicologia, a gente faz para atingir a vida do outro, né? É, Para tocar outra vida. Claro que no processo de aprender, você vai internalizando, você vai vai moldando. repensando algumas coisas. Mas quem tem aí seus problemas, Procura o psicólogo. é muito melhor, é muito mais barato fazer Sim. terapia do que pagar um curso de psicologia. Às vezes você até piora no curso de psicologia. Oxe. Eu, particularmente, faço terapia desde o primeiro período. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Eu tô indo e vindo. Eu tô indo Eu, e vindo. eu deixo de comprar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, mas a minha terapia precisa estar em dia, porque é lá onde eu me encontro. E como é que eu vou ajudar alguém se eu sou a principal
A primeira a precisar de ajuda. E isso vai desconstruindo, né? Vai tirando as cascas, É verdade. as máscaras. Nós já estamos aqui, já tem quase 1 hora. Sério? Sério. E a gente já está encerrando. Rogério, como é que tá aí? Olha aí. Então eu queria que tu falasse agora, para quem tá lá, o pessoal que está acompanhando a gente, tanto na TV Santa Clara como na TV Princesa do Sertão no YouTube. Sim. Gente, quem tá aqui, se inscreve aí. Toda vez tem que pedir, se humilhar aqui, se inscreve de graça. Pede, Daci. Clica aí, se inscreve. É tão simples. Falar assim, porque muita gente tem um peso de decidir, tomar decisões. Sim. Às vezes, para escolher o curso que quer fazer, às vezes tem uma dificuldade para escolher se vai sair do emprego ou se vai procurar um emprego. Tem gente que até para procurar um emprego tem Sim. dificuldade, né? Então, o que que tu tem para dizer para essas pessoas? Botei a Daci agora na pressão aqui agora. Vai pensando, Daci. Arranque as cascas. Primeiro, a gente tem que colocar na balança. Vai me fazer bem? Se não, se você sabe fazer alguma coisa, vale muito a pena fazer, vender o seu trabalho do que você está se submetendo a ficar um dia preso num lugar por um valor tão irrisório. Então, às vezes, por medo, a pessoa prefere ganhar isso aqui, ficando preso o dia todo com medo de ousar. É verdade. Tem uma história da vaquinha. Sabe a história da vaquinha? Conta aí. Eu vi, minha mãe e meu pai faziam parte da pastoral familiar, ainda fazem, né? Sim. E naquela época tinha uns caderninhos que eles recebiam. E aí eu, menino, né, pegava os cadernos para olhar as historinhas e as figuras. Aí tinha uma historinha da vaquinha, né, que iam viajando o mestre e o discípulo. Sim. Não sei de quê. Aí chegaram num lugar, numa fazenda, só mesmo o barraco, um casal já quase idoso e uma vaquinha. E eles pediram para passar a noite lá. Não, claro, pode passar a noite. Na hora de jantar não tinha nada, só o leite da vaca. Quando amanheceu o dia, era só o leite da vaca, não tinha outra coisa. Sim. E aí o mestre disse, não, a gente vai precisar passar mais um dia. Não, tudo bem. No almoço, um pouquinho do leite da vaca, um pouquinho de queijo. Tudo que tinha era a vaquinha que estava ali. Quando foi de madrugada, o mestre chamou o discípulo. Está na hora de ir embora. Vamos? Vamos. Ele dizia o quê? Não era o mestre? Sim. Puxa a corda da vaca. E o quê? Pega a vaca, puxa. Saíram arrastando essa vaca, chegou lá na frente e empurraram essa vaca do precipício. E o discípulo, mas mestre, ele só tem isso. Disse, não, tudo bem, deixa assim. Mas eles, vamos embora. E foram embora. Voltaram lá 5 anos depois, 10 anos depois. Não lembro mais, gente, me perdoa quantos anos que era. Mas chegaram lá, era outra família. Os filhos até voltaram, que tinham ido embora. Por falta da vaca, que era a única coisa que eles tinham, eles foram, então, arar a terra. Então, fizeram daquela propriedade que não tinha nada, um lugar que produzia todo tipo de fruta, todo tipo de erva. E aí, era uma empresa, já que os filhos já não davam mais conta do serviço. E aí, o discípulo veio entender, e nós também. Que às vezes é importante a gente deixar aquilo que é muito confortável pra gente. Sim, sair da zona de conforto. Porque às vezes aquilo é tão confortável, é tão fácil de fazer ali, de repetir todo dia, que acaba a gente deixando de fazer algo que talvez pareça um pouco mais arriscado, mas que pode gerar até mais alegria pra gente. Sim, além de rendimentos, sim, saúde. Qualidade de vida. Eu vejo isso. O Matheus, o meu personal, que é meu amigo, é meu irmão, sim, ele fez essa opção. Eu achei isso muito legal. Incrível, porque na época ele estava trabalhando numa empresa o dia todo, já estava praticamente formado. Ele estava trabalhando na empresa o dia todo, e ele fez educação física e estava trabalhando no ramo, nada a ver. E aí ele disse assim, eu vou sair do serviço, eu vou trabalhar com o que eu faço. Eu vou atuar nas academias. Eu disse, tu tem coragem? Eu tenho. Aí ele saiu, e tá aí. Hoje ele me disse, né, que já tá com, sei nem quantos, Matheus? Uns 15 alunos aí, né, atendendo. Hoje, ele disse que entrou mais 3. Fazendo o que gosta. Com a liberdade. Liberdade de tempo, sem patrão, né, sim, que é o sonho de todo mundo.
Sem meta, a meta é dele, o patrão é ele, né, e fazendo o que gosta. E muitas vezes, se não tivesse aquela coragem inicial de empurrar a vaquinha no precipício, Sim. né, que é o quê? Sair daquele momento ali, que é um certo conforto, né? Porque às vezes fica uma lanterninha acendendo. Não vai, não vai. Nem todo mundo pode fazer isso assim de maneira tão drástica, porque existem uns riscos, né? Você tem que E os calcular. dependentes, né? Mas Alguns às vezes você pode ir fazendo isso de maneira gradativa até você ter a se sua libertar. até se libertar. Isso de qualquer sentido, né? De maneira profissional, de maneira nos relacionamentos, né? Ixi, climão. Então, então eu gostei demais da nossa conversa aqui. Tu quer dizer mais alguma coisa? Tô achando tão Só quero bom. te agradecer. Ó, pra mim foi uma honra estar aqui. Que eu te vejo assim, com uma pessoa grande. E é grande mesmo. 1,84. Inteligente. E pra mim, assim, de verdade. Por quê? Que pra mim é uma honra estar aqui. Porque tu é um cara que conversa, que sabe, que valoriza o culto, a coisa bem feita. Então, estar aqui hoje, pra mim, é um grande privilégio. Não tem Ainda noção. sou eletricista, formado pelo Também. CETECMA. Também sou do CETEC. Química, biologia. Obrigado, Daci. Eu fico muito feliz. Eu acho que é isso que eu falei no início, né? Que essa energia que a gente se conecta e a gente se reconhece. Tem muita coisa da fé, né? Porque a gente Sim, se verdade. reconhece, a gente se reconhece pela fé que a gente professa, mas também pela abertura, né? De conversar com as pessoas. Eu gosto de conversar. Deu no meu teste. Eu gosto de conversar e gosto de quem sabe conversar. Eu gosto muito da besteira controlada. Sim, até certo ponto. Até certo ponto. Dali pra frente tem que chamar a coisa, falar sério. Uhum. E muita gente não sabe essa medida do sério, da brincadeira, do que produz, do que não produz. E eu acho muito legal, eu vejo muita ponderação, muito equilíbrio em ti. Aí eu Obrigado. digo ô, Glória. Glória. Obrigado e obrigado a todo mundo que acompanhou. Se inscreve aí. Se inscreve, Deixa um gente. comentário aí. E Fala quem conhece a Daci, deixa aí de onde que conhece. Compartilhe. Manda pra sua avó esse link. Diz seus pra ela. amigos de sala, de faculdade. E te agradecer e convidar. Próximo sábado nós vamos receber aqui o nosso amigo Samuel, né, que tá estourado aí, lançou música esses dias. Né, ele começou lá atrás fazendo cover do... Qual é o nome, filha? Do João Gomes. E agora o Samuel tá aí estourado, né? A música aí bombando aí no YouTube. E eu acho que nas plataformas digitais também, no Spotify. Então ele vai estar aqui com a gente no próximo sábado, tá bom? Então se inscreve aí pra não perder e aciona o sininho. Tchau! Tchau, gente. Obrigada. E Vamos nessa.